Olá, esse é o 9º vídeo da série relacionada ao livro Especialista em Pessoas que eu estou trazendo aqui para o canal. Nos primeiros vídeos, nós vimos a diferença do mundo real para o mundo ideal, aprendemos a categorizar nossos amigos, vimos ferramentas e estratégias importantes para aprendermos a lidar com as pessoas contornáveis e incontornáveis da nossa vida, vimos também estratégias e ferramentas importantes para serem aplicadas no nosso relacionamento a dois, no nosso casamento, vimos a trilha da vida, passos e processos que todo ser humano passa aqui nessa terra e aprendemos a identificar em qual a gente está. Vimos também duas habilidades importantíssimas no vídeo anterior que precisamos desenvolver a fim de nutrirmos bons relacionamentos, também visando a nossa vida profissional. E para esse vídeo, para o 9º vídeo, nós vamos ver 3 pilares fundamentais que todo ser humano deveria desenvolver a fim de buscar construir uma vida plena. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Geralmente, as coisas elas não se ajeitam sozinhas. A gente tem que parar e ir lá arrumá-las. Até porque pequenos problemas mal resolvidos hoje se tornam grandes problemas no futuro. Falamos sobre isso praticamente em toda a série. A gente viu ferramentas para lidar melhor com os problemas que o relacionamento com as pessoas geram. E neste capítulo, o autor traz mais ferramentas, ou melhor, 3 pilares fundamentais que vêm dando certo há milênios para aplicarmos na nossa vida, a fim de melhorarmos um passinho de cada vez, um dia de cada vez. Até porque nunca é tarde para mudar. E Salomão traz isso lá em Eclesiastes. Tem uma passagem que ele cita que melhor é o fim das coisas do que o início delas. E para exemplificar, nós vamos utilizar a vida do pai dele, do rei Davi. Davi era um pequeno grande homem. Ele, na adolescência, cuidava das ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos mais velhos já eram do exército do rei. Mas apesar disso, ele se tornou um guerreiro extremamente habilidoso, vencendo duras batalhas, uma delas inclusive contra um gigante. Quem não conhece a história de Davi e Golias? E posteriormente ele se tornou um rei muito sábio. Só que tudo isso não impediu ele de cometer erros terríveis, erros gravíssimos, qual ele não conseguia controlar os seus impulsos. Porém, após esses erros gravíssimos, aparecia mais uma qualidade dele, que era o grande temor a Deus que ele tinha. E é exatamente por isso e a gente vai usar ele como exemplo. Ele era gente como a gente, errou muito, mas se arrependeu e terminou bem. E alguns pontos que eu queria trazer aqui. Por exemplo, ele era rei, mas ele tinha amigos de verdade. Ele era poderoso, mas a rotina dele era simples. Ele tinha momentos de raiva, de ira, mas ao mesmo tempo ele mostrava quebrantamento de coração. Ele era provocado, mas ele não entrava em guerras desnecessárias. E ele sabia lidar com os incontornáveis, como a ocasião com o seu próprio filho. Para resumir, Davi, ele sabia lidar com gente. E desde o início da história, a gente já vê Davi sendo esquecido pelo próprio pai, sendo zombado pelos próprios irmãos. Mais adiante, ele é perseguido pelo próprio sogro, mas a gente nunca vê ele retribuindo esse mal. Até teve a oportunidade, mas ele não retribuiu esse mal. E o que esses exemplos têm em comum? Todos eles foram um desafio para Davi. Um desafio que causou a evolução de Davi. Lógico, cada um com seu nível de dificuldade. E uma coisa é certa, no mundo real nós seremos afiados. E pensa só, no mundo ideal, que a gente pode até representar aqui pelo Jardim do Éden, onde tudo era perfeito. O clima, as comidas, o lugar, a relação com Deus. E mesmo assim o ser humano estragou tudo. Você imagina no mundo real. E na teoria, a gente até sabe o que fazer. Jesus deixou isso bem explicado. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos, perdoar 70 vezes 7, dar outra face, andar a segunda milha. Tudo é muito simples de entender. O difícil é praticar. Lidar com pessoas, principalmente para aqueles que seguem os mandamentos de Jesus, é um desafio diário. E aí surgem as perguntas, nem o Pablo Marçal. Como Como amar uns aos outros? Como perdoar todas as vezes? Como buscar a paz em todas as situações? Como dito, já vimos isso muito durante a série. Mas dessa vez, analisando a vida de Davi, nós vamos falar sobre 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é a oração. Esse primeiro pilar ele sustenta e nos direciona a resolver qualquer situação. Antes de agir, adotar qualquer estratégia, é importantíssimo a gente consultar a Deus, pedindo sabedoria, pedindo clareza, pedindo até mesmo sinais. Orar é uma necessidade de todo ser humano, visto que a gente é corpo, alma e espírito. Assim como a comida está para o corpo, a oração ela está para o espírito. E se com Deus já é extremamente difícil, sem Ele se torna impossível.
Pessoal, não estou falando de religião aqui, tá? Muitos religiosos vivem uma vida pesadíssima, porque não reconhecem realmente a Jesus, não têm uma intimidade real com Jesus. Eles vivem baseado e debaixo de regras que o próprio homem criou. Já deve ter percebido ao longo desses vídeos dessa série que todos os preceitos da palavra de Deus, que valem há milênios, embasam as teorias e as práticas, as ferramentas que trouxemos aqui. Então, se você quer realmente ser um especialista em pessoas, a oração é fundamental. O livro, ele traz o seguinte exemplo. Vamos supor que eu proponha para você carregar uma mala pesadíssima por 10 quilômetros. E no final você vai ganhar uma recompensa em cima daquilo. Você pensa, putz, mas tá muito pesada. Não sei se eu vou dar conta. É praticamente impossível conseguir carregar essa mala. Mas aí eu venho e mudo a proposta para você. Agora você vai carregar a mesma mala com o mesmo peso pelos mesmos 10 quilômetros. Mas agora essa mala, ela vai ser uma mala com rodinhas. E aí você pensa, agora as coisas ficaram mais fáceis. Assim é a vida de quem tenta se relacionar com as pessoas com e sem Deus. Com Deus, fica mais fácil carregar o fardo dos erros que as pessoas cometem contra você. O fardo do dia a dia. E para o segundo pilar, eu apresento a você algo que também já falado muito, é a inteligência emocional. Ela sustenta o ser humano e ajuda a resolver situações. E vale lembrar aqui que a inteligência emocional não é se negar a ter pensamentos indesejáveis ou sentimentos que você não gostaria de ter. Para ser mais claro, a inteligência emocional ela entra na parte que é evitável. É inevitável a gente controlar num primeiro momento um pensamento, um sentimento ruim, mas é perfeitamente evitável a gente ser fisgado por esse pensamento ou sentimento negativo. Como dito aqui várias e várias vezes, e eu vou trazer mais uma vez, não é o que te acontece, mas é como você reage àquilo que te acontece. E tem algumas dicas para desenvolver a inteligência emocional. A primeira delas é reconheça os seus padrões. O próprio Tiago ele traz o exemplo dele no livro. Todas as vezes que ele estourava, que ele ficava nervoso com a esposa dele, ele começou a anotar e responder algumas perguntas com relação a esses episódios, que era quando ele estourou, por que ele estourou, com quem ele estourou e onde ele estourou. E isso ajudou ele a reconhecer alguns padrões de comportamento que ele tinha. Por exemplo, respondendo essas perguntas, ele chegou à conclusão que todas as vezes que a esposa dele barrava algo que ele queria fazer por prazer, que tinha a ver com dinheiro, ele estourava. Então era um padrão de comportamento que ele tinha desenvolvido. Então reconheça os seus padrões. A segunda dica é racionalize as suas emoções. Dê nome aos seus sentimentos. O que eu estou sentindo? É raiva? É ódio? Por que eu estou sentindo isso? É real mesmo ou é algo imaginado? Principalmente, o que aconteceu é proporcional àquilo que eu estou sentindo? E aí, o que eu vou fazer a respeito disso? Então, racionalize as situações. E a terceira dica é mude o foco. Dê um prazo para você sentir o que sente, mas não se perca nisso aí. Não adianta você refletir, reagir de forma acertada e depois ficar remoendo o que aconteceu. Então, mude o foco. Decida, haja e siga a sua vida. Olha para as coisas que te alegram, que te trazem felicidade, te dão prazer. E vale trazer aqui que a ofensa é uma das maiores armas que o inimigo usa para entrar no seu coração. Não seja fisgado, não permita que a ofensa entre, não cultive ofensas e também não ofenda. E aí eu quero trazer agora o terceiro pilar. Depois da oração e da inteligência emocional, vem a comunicação direta e não agressiva. Se comunicar da forma correta é essencial, é fundamental para você desenvolver qualquer relacionamento saudável. Ela é um pilar de sustentação mesmo. E muitas das vezes não é o que a gente fala, mas sim como a gente fala. E a comunicação assertiva, ela é um tema gigantesco. Daria para falar bastante tempo aqui sobre ela. Mas o livro traz algumas dicas, assim como para desenvolver a inteligência emocional, para ter uma comunicação assertiva e não agressiva, ele também traz algumas dicas. Eu vou trazer cada uma delas agora. A primeira delas é, sempre que puder, sorria. Lógico, dependendo do tema, você não vai poder sorrir. Não vai dar, por exemplo, uma notícia de um luto com um sorriso no rosto. Mas sempre que puder, quando for se comunicar, sorria. Outra dica, olhe nos olhos. Evite ficar olhando para o ambiente ao redor enquanto está comunicando com alguém. Outra dica, sempre que possível, converse pessoalmente. Hoje em dia está se perdendo isso. Então a gente se utiliza muito de mensagens, áudio. Na empresa na qual eu trabalhava, a gente costumava dizer que e-mail não tem sentimento. Então, às vezes, você escreve
de uma forma e a pessoa que está lendo, ela interpreta de outra. Então, sempre que possível, trate dos assuntos pessoalmente. E a última dica, escute ativamente antes de responder. Muitas pessoas, elas às vezes vão se comunicar ou entram num diálogo, elas na verdade não estão prestando atenção no que a outra pessoa está falando. Muitas das vezes já estão pensando até mesmo no que vão responder. Então escute ativamente antes de responder. Então, pessoal, para resumir, ore a Deus pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo direcionamento. Decida, através da inteligência emocional, dominar suas emoções e seus sentimentos e comunique-se de forma correta e assertiva. E, no fim, colhe os frutos do seu desenvolvimento. Colhe os frutos nos seus relacionamentos. Conforme a Bíblia nos diz, Cristo estava na eternidade e decidiu deixar tudo para vir aqui para essa terra, pagar um preço muito caro, um preço de sangue, por uma coisa que só havia aqui e não tinha lá nos céus. E isso é pessoas. Tudo foi por mim e por você. Tudo foi pelas pessoas que estão à nossa volta. Então nada agrada mais a Deus do que aprendemos a cuidar daqueles que Ele decidiu salvar. E para concluir, Jesus ele não se importava com religiosidade. Jesus ele chorava por pessoas. Ele viveu para ensinar pessoas. Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou para redimir pessoas. Então tudo se trata da gente e de gente. Então seja um especialista em pessoas. Espero de coração que esse conteúdo venha agregar algum valor à sua vida. Se você lembrou de alguém que esse conteúdo você acha que vai ser relevante na vida dela, peço que você compartilhe esse vídeo. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para quando eu postar o próximo e último vídeo da série, o YouTube possa te avisar e a gente possa continuar um passinho de cada vez, ir construindo a nossa vida plena. Meu muito obrigado, te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!